Hoje eu falo e faço um apelo para concluir que eu fiz ao Girão e fiz ao Portinho e eles concordaram comigo e não votaram contra meu pedido, porque eu vivo dessa profissão. Como é que eu não vou defender esses jornalistas que estão todos aqui, se eu faço parte da mesma profissão deles? Gente, se houver... Não estou contra que não. Se você regulamentar a questão da publicidade, vamos discutir e eu vou concordar. Até porque o patrocínio eu não mexo. Até porque o Portinho acabou de falar, ele não mexe no patrocínio. Porque, gente, se não houver mais patrocínio de bets sérias que pagam impostos, nós vamos promover um desemprego geral na imprensa brasileira. Esses jornalistas que estão aqui atrás serão demitidos. Eu ouvi do dono da Rede Globo, pessoalmente, João Roberto Marinho, Cajuru, se acabar com a publicidade das casas de apostas, porque nós não temos mais patrocínio de banco, não temos mais patrocínio de cerveja, hoje é o maior patrocínio que existe. E qual o problema que tem a gente anunciar uma empresa séria, Cajuru, legal? Nós não estamos patrocinando nada ilegal, Cajuru. Cajuru, só nós da Globo aguentamos ficar 2 anos sem patrocínio delas. As outras emissoras, Cajuru, vão para a falência. E o desemprego vai ser geral. Então eu queria que vocês, por gentileza... Mas vamos fazer só a distinção, Cajuru, de patrocínio e publicidade. Sim, claro. São coisas distintas. Eu concordo, você sabe a minha opinião já. Agora a gente não pode questionar uma pessoa da integridade da Virgínia, da história familiar dela, porque ela não é dona de bet. Se alguém provar que a Virgínia é dona de bet, eu, Cajuru, renuncio o meu mandato, peço desemprego em tudo quanto é lugar... Viverei uma vida com atestado de pobreza. Vai morar lá em casa, Cajuru. Agora ele ganhou o abrigo. O teu sogro já me convidou. Você sabe o tanto que eu amo o Leonardo. Mas eu juro por Deus, eu faço qualquer coisa. Pode me botar na cadeia se alguém provar que a Virgínia é dona de bet. Agora, pelo amor de Deus, se você questionar, fazer uma mulher como ela vir aqui porque é um desgaste, nós não podemos ignorar que há pessoas neste momento, e muitas, milhões, nos vendo, que concordam, que não concordam, que a criticam, porque de repente ela veio numa CPI. Como o Gustavo Lima poderia ter vindo, vocês ainda não convocaram o Gustavo Lima, que também, assim como a Virgínia, foi influência. O sujeito tem prestígio, gente, ter 50 milhões de seguidores. Ele não vai ser chamado para fazer comercial? E encerro com essa frase. A CPI, Soraya, você tem uma história linda e você com certeza será reeleita no Mato Grosso do Sul, tendo o Cajuru como seu garoto propaganda, e modéstia à parte, eu sou bom demais, e agora estou de novo em rede nacional, em rede mundial, que é a Record. Você pode contar comigo, mas cuidado com a sua história neste relatório, presidente Irã, com a história dessa CPI, porque nós poderemos cometer injustiças com pessoas e principalmente com empregos neste país, em função do que eu acabei de falar, e fecho. Se isto tivesse que ser questionado, e estivesse ele vivo aqui, o Pelé estaria aqui nessa CPI hoje. O homem mais amado do mundo, o homem que tornou o Brasil ser antes dele e depois dele. Como é que você iria questionar o Pelé? Uma reserva moral. Porque ele fez propaganda? Agradecidíssimo. Entendam o meu pronunciamento aqui, não só como uma opinião isenta, sincera, de amizade, porque quem não tem gratidão, não tem caráter, e eu tenho, eu sou amigo da família Leonardo, irmão, e aqui estou, mas eu falei com independência, eu falei com argumentos, eu não ofendi absolutamente ninguém aqui e jamais ofenderia, eu só peço o alerta. Vamos terminar essa CPI que tem tudo para ficar na história de uma forma responsável e, por favor, nunca condenando uma pessoa inocente, uma pessoa íntegra, repito, na medula, na essência, e que está aqui à disposição. Porque eu telefonei para o presidente Irã, e aqui termino. Isso aqui é uma revelação que eu vou fazer aqui. Eu telefonei para ele na quinta-feira e falei, é uma injustiça convocar a Virgínia. Você ficou de conversar com a Soraya. Eu não liguei para a Soraya por respeito a ela. E eu falo com ela o dia inteiro, todo dia. Mas eu falei, eu vou respeitar. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, sabe o quê? O Leonardo falou assim, Cajuru, a Virgínia faz questão de ir, Cajuru. Ao contrário, a Soraya está concordando comigo. Verdade. Ao contrário, inclusive, do Gustavo Lima, que me ligava todo dia pedindo para não ir. Olha, mais uma revelação que eu faço aqui. Eu sou assim, eu não tenho off. Não adianta ninguém pedir segredo para mim, que eu falo. Se você não está dando conta de segurar o seu segredo, você quer que eu segure? Eu boto ele no mundo. Portanto, estou contando segredos aqui.
E eu não fiz nada para vocês não trazerem o Gustavo Lima. Eu liguei para o presidente pedindo, eu liguei para você, Soraya, pedindo para não convocar o... Eu não faço. O Leonardo falou, Cajuru, ela faz questão de ir. Portanto, dispensa comentários a honradez dessa mulher, Virgínia. E eu te peço desculpas por todo esse incômodo, mas te cumprimento pela sua integridade de não ter nada para esconder. E eu sei que você é uma mulher que não recua nem para tomar impulso. Parabéns. Obrigado, presidente Irã. Obrigado, senhoras e senhores. Foi também um desabafo meu, porém sincero. E aproveitando aqui, o Pelé, quem quiser dar o Google aí, ele se recusava a fazer, senador Cajuru, publicidade de produtos como cigarro e bebida. Ele recusou, em 1995, 2 milhões de dólares da Johnnie Walker Whisky para fazer publicidade. Não, ele ganhou fazendo publicidade de telefonia, de Bombril, cigarro e bebida, ele fala isso em diversas entrevistas, ele recusava. E isso até eu falo e dirijo, tá, Virgínia? Porque Pelé era um ídolo e ele era um grande influência mundial, inclusive quando nem influencers existiam, né? E ele se recusava de bebida e cigarro e não tenho dúvida que ele recusaria também, vendo principalmente a manipulação do futebol por causa de aposta, fazer propaganda de jogo, porque cigarro, bebida e jogo precisam ter uma publicidade disciplinada por conta das várias razões como a gente tratou aqui. Mas só rapidinho, então o Pelé lá de cima do seu caixão no colo de Deus, ele vai me processar aqui. Porque ele só tomou essa decisão sua depois que ele faturou bilhões. Que ele ficou bilionário com publicidade. Não, aí é fácil você parar. Com publicidade. Ele não teve esse compromisso não desde com publicidade de cigarro e bebida. Vamos deixar a memória de Pelé intacta. Ele é um exemplo de atleta e de influência. Ele fez propaganda de cigarro e bebida quando ele foi jogar no Cosmos de Nova York. Ganhou uma fortuna. Ele parou depois, senador Portinho. Depois é fácil. O pai dos burros é o dicionário e a mãe é a inteligência artificial. Eu vou perguntar aqui, porque aonde eu pesquisei, o que ao contrário, a imagem dele, a imagem dele é de ter recusado a vida toda. Vamos retornar aqui ao nosso... Rede social. Presidente, é um segundo só. Soraya, é uma coisa grave. Tanto que eu não vou falar aqui. Eu esperei o presidente Irã falar, porque eu tenho algo para denunciar aqui agora. Denuncia. Algo gravíssimo. E por respeito a vocês dois e aos membros da CPI, eu não vou falar publicamente. Eu quero pedir a vocês a gentileza de me ouvirem depois da CPI, que eu tenho uma denúncia grave a fazer a vocês. Eu me sentei aqui, o Portinho estava falando. A mesa aqui deve ter visto. Veio um assessor até mim. Fique tranquilo, assessor, que eu não vou falar teu nome ainda. Eu vou falar o teu nome para o Irã e para a Soraya. Porque eu não sei se você é assessor deles ou assessor da CPI. Bom, você não vai guardar esse segredo? Se você quiser, eu falo. Então fale. Ele veio, Bruno. Não sei quem é o assessor. Eu quero saber o segredo, não, pessoal. Ah, tá. Mas agora eu acabei, falei tudo. Não adianta, por isso que eu falei, não chega. Contar segredo pro Cajuru é impossível. Ele veio, começou a conversar comigo, tal, muito educado ele, por sinal. Mas de repente ele fala assim pra mim, Cajuru, por favor, meta o pau na Virgínia. Falei, como é que é? Se ele não falou isso pra mim, eu quero ficar cego nos próximos 10 minutos. Não deu certo. Não deu certo porque ele encontrou o senador errado. Mas se fosse outro, meu querido. Não. Nós três, eu, Girão e você, participamos de uma CPI com o Romário. Lembra que o Romário, numa CPI, foi derrotado porque a CBF veio aqui, trouxe uma caixa de 60 milhões e distribuiu para 6 senadores votarem contra a CPI do Romário? Quem que liderou isso? E eu falo o nome também. Senador Romero Jucá, na época. Então, eles não encontraram aqui um Jucá. Esse assessor encontrou um Cajuru, mas eu não sei de quem que é. Mas preste atenção, o que ele fez comigo, certamente ele está fazendo com outros. Ele deu azar que ele encontrou o Cajuru, pedindo para eu meter o pau na Virgínia. Isso é uma brincadeira. Não é de forma alguma em função do que o Portinho, que é meu irmão, de uma integridade intocável. É só uma questão de informação. Eu disse que o Pelé fez propaganda de bebida, não disse? O mais famoso do mundo. Portanto, eu não menti. Aqui está a prova. E na época não tinha rede social. Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Aqui está Pelé como garoto propaganda da Antártica. Paixão da Copa. Para quem acha que eu menti.